igreja? Glória a Deus, estamos aqui nessa noite para adorar o nosso Deus. Quero que os irmãos já estão de pé, amém? Abra as vossas Bíblias aí no livro de Gênesis 7. Vamos estar trazendo nessa noite essa palavra, a qual o tema está aí, um tema de um ano, amém? A nossa família na arca. Eu vou tentar trazer nessa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Eu sei que não é fácil o legado, a responsabilidade e o chamado, mas eu quero confessar para os irmãos que eu temo e tremo. Glória a Deus, porque eu sei quão grande é a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor. Que eu venha falar aquilo que o Senhor mandar nessa noite. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que nada venha de mim, amém? O Senhor tem liberdade de me usar nessa noite, amém? Gênesis 7, a partir do versículo 1, amém? Gostaria de convidar meu esposo, amém, para estar aqui junto a mim aqui no altar, amém? Glória a Deus, aleluia. Está intercedendo aqui nessa noite. Eu sei que grande o milagre, grande será operado o Senhor aqui neste lugar. Quero te dizer que a tua vinda aqui não foi em vão. Quero te dizer que Deus nessa noite Ele vai mudar a tua história e o teu cativeiro, amém? Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Quero que os irmãos aí voltem um pouquinho aí para o capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas elas os mais lhe agradaram. Então diz o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver o feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém? É forte, né, igreja? Podeis assentar, muito forte. Muito forte o que aconteceu neste momento da história. Uma história que até hoje é pregada. A palavra do Senhor diz que o Senhor criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Porém o desígnio do coração do homem é mau. A palavra do Senhor diz lá no livro de Jeremias que o coração do homem, pastor, é totalmente corrupto. É desesperadamente corrupto. E eu costumo dizer, irmão, o homem ele só vale alguma coisa se ele estiver na presença do Senhor. Fora da presença do Senhor, igreja, é a coisa mais terrível que existe. E a palavra do Senhor diz que quando Deus formou o homem, Deus formou Adão, segundo a sua imagem e semelhança. Deus formou a mulher. Glória a Deus, aleluia. Colocou ali naquele jardim para somente adorar o Senhor. E o interessante nessa passagem é que Deus dá somente uma ordem para eles. Uma ordem somente, pastora, que eles não foram capazes de cumprir. Quando Deus falou para eles: olha para todo esse jardim aqui. Tudo aqui que tens, vocês podem tocar, vocês podem comer. Mas está vendo essa árvore aqui? Dela não tocarás. Porque no dia que vocês tocar, no dia que vocês comer desse fruto, vocês irão morrer. Eles sabiam o que iria acontecer se eles tocassem naquela árvore, naquele fruto. Mas a palavra diz que o coração do homem é corrupto. E eles não seguiram apenas o mandamento que o Senhor havia ordenado. E eles o desobedeceram. No momento que a serpente entra em cena nessa história, a Bíblia diz que ela chega até Eva e fala para Eva: olha, o Senhor aí falou que se você comer desse fruto aqui, você vai morrer. Mas isso não é verdade.
Se você comer desses frutos, teus olhos irão se abrir. E você vai ser igual a Deus. E aí o coração dela se voltou para o mal. E a Bíblia diz que ela tocou nesse fruto e comeu e deu ao seu marido. E a palavra diz, a história diz que no momento que eles comeram, os olhos deles se abriram. E eles viram que estava nu e se esconderam da presença do Senhor. Deus já sabia do que iria acontecer porque Ele é onisciente. E a Bíblia diz que eles se esconderam da presença do Senhor quando Deus chega, que Deus chegava todos os dias ali naquele período e chamava Adão, Adão, onde tu estás? E Adão se escondeu da presença do Senhor. Alaba, subi, andarás. Quantas vezes temos nos escondido, igreja, da presença do Senhor? Por haver pecado, por haver desobedecido às ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor. E ali foi um momento triste para Deus naquele momento. No momento que o homem caiu, eu creio que o coração do Senhor ali se entristeceu profundamente. Porque o projeto de Deus para o homem era um projeto bom. O homem, ele era para ser eterno. Eles tinham tudo naquele lugar para ser felizes. Mas o seu coração se voltou para o mal. E eles não poderiam mais permanecer naquele lugar, naquele paraíso. Onde não havia calor, onde não havia frio, onde eles tinham do bom e do melhor. Eles tinham tudo, não faltava nada. Eles tinham a presença do Senhor. E naquele exato momento tudo isso foi tirado. E o Senhor falou para eles: vocês não podem mais permanecer neste lugar. E eles foram expulsos do paraíso e da presença do Senhor. E ali, como os irmãos já conhecem, o Senhor falou para um homem que ele ia viver do suor do seu rosto, que ia lavrar a terra. Ele ia saber o quanto custava trabalhar para ter o seu sustento. E a história se avança até Noé. E da geração de Adão até Noé, a palavra do Senhor diz que o povo estava a cada dia mais longe da presença do Senhor. A cada dia mais o povo se afastava. Cada um fazia o que queria. Glória a Deus, aleluia. O povo se contaminou com o pecado, com a prostituição, com a lascívia, com a bebedice, com tudo aquilo que desagradava ao Senhor, a ponto da palavra do Senhor dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Porque não foi para isso que o Senhor havia criado. O Senhor havia o criado para o louvor da sua glória, para o adorar, para andar na sua presença. Deus criou o homem, igreja, para ser eterno. Deus não criou o homem para ele andar enfermo. Deus não criou o homem para ele andar ansioso. Deus não criou o homem para ser depressivo. Ele criou o homem para ser eterno. Mas aí, o homem não soube desfrutar daquilo que Deus havia oferecido. E eles decidiram fazer a sua própria vontade, a andar segundo a sua carne, a fazer os desígnios do seu coração. E aquele pecado, irmão, começou a cheirar mal nas narinas do Senhor, a ponto de Deus não suportar mais. Mas no meio daquele povo, no meio daquela iniquidade, havia um homem justo. E o Senhor encontrou um somente. A palavra do Senhor diz que ele encontrou Noé. O Senhor sempre encontra um, irmão, no meio do mal. E o Senhor falou para Noé: vou eu destruir a terra e tudo aquilo que eu criei, porque eu me arrependi de ter feito o homem. O homem tem feito coisas terríveis. O homem me deixou. O homem deixou o manancial de água viva para fazer tudo aquilo que ele quisesse, que ele queria. E aí o Senhor falou para Noé o que era para Noé fazer. Noé, faça uma arca. Faça, Noé, uma barca. E o Senhor explicou para ele tudo aquilo que ele teria de fazer. A palavra diz, a história diz que foi 100 anos Noé construindo a arca da maneira que o Senhor falou. A palavra diz que era 300 côvados de comprimento. Cerca de 130 a 150 metros de comprimento. Glória a Deus, aleluia. 50 côvados de largura. Chega a 25 a 30 metros.
e 15 metros de altura. Com 3 pavimentos do jeito que o Senhor falou. 100 anos Noé construindo ali. Porque ele sabia que aquilo que o Senhor falou iria acontecer. Para muitos aquilo era loucura. Quantos passaram ali e viam Noé construindo aquilo, aquela arca, e pensaram que ele estava doido. O povo deve ter criticado, esse homem até é maluco. Nunca choveu na terra. E o Senhor falando, Noé, faça conforme o meu desejo. Porque vou eu destruir toda a humanidade. Não vai sobrar nada, Noé. Somente você. Somente a tua casa. Somente os teus vou eu preservar com vida. E os animais do qual eu vou mandar, esses aqui eu vou preservar. Porque todo o resto vou eu destruir. A história diz que depois de 100 anos, Noé com 600 anos, o Senhor deu a ordem para ele entrar na arca. O Senhor chamou todos os animais em direção à arca. Eu creio que estava indo todo mundo em direção, pastor. Tudo na ordem. Não tinha animal passando por cima de animal. Todos caminhando em rumo ao milagre. Todos em ordem rumo à arca. E entrou todos os animais, todas as espécies que o Senhor havia determinado. Momento triste da história da humanidade, igreja. Nabassubiandarabashai. Quando Noé entrou nessa arca com os animais. E o Senhor fechou a porta. Triste dia foi aquele, igreja. Porque a palavra do Senhor diz que a arca tinha 3 pavimentos. Apenas uma janela de 45 centímetros no terceiro pavimento. Não tinha janela nas laterais, pastor, porque não era um navio de turístico. A arca tinha apenas uma janela de 45 centímetros e uma porta lateral do qual entrou todos os animais. E essa porta foi fechada pelo próprio Deus. Quero te dizer, igreja, a porta da graça vai se fechar. Guarda isso no teu coração. A igreja tem pregado, pastor, há 2000 anos já. A igreja tem pregado que as portas vai se fechar e que Jesus vai voltar. E quando as portas se fechou, igreja, se passaram 7 dias eles dentro da arca. E a palavra diz, a história diz, que a terra se rachou. Houve um grande terremoto no globo da terra, que começou a sair água dali. A pressão era tão grande, pastor, que era de 30 quilômetros por hora. Água minando da terra, 30 quilômetros por hora num jato. O Senhor mudou toda a estrutura do globo, igreja. E a água começou a sair do abismo. E o Senhor abriu as comportas do céu e a chuva começou. Noé estava seguro porque ele estava em Deus. A família dele estava segura porque ele estava no Senhor. E aí, quando começou a inundação, igreja, imagina aquele povo desesperado. Imagina, pastor, aquele povo tentando entrar naquela arca de qualquer maneira. A água começou a dar na canela, no joelho, já estava dando na cintura. E começou a dar no pescoço. E aquele povo começou a se desesperar. E começou a gritar, Noé, abra a arca, Noé. Deixa a gente entrar. Mas aí já era tarde demais. Eles tiveram a oportunidade, irmãos. 100 anos o Senhor esperou aquele povo se arrepender. 100 anos. A porta estava aberta da arca e eles não deram ouvido. O Senhor está falando aqui nessa noite. E o desespero começou a tomar conta. Eu posso imaginar, pastor, a família de nós estava ali, mas os pais estavam lá fora, as mães, os irmãos. Daquelas mulheres, da mulher de Noé, a descendência estava lá fora. Eu posso imaginar ela gritando, Maria, deixa eu entrar. Noé, deixa eu entrar. Você vai deixar a gente morrer? Irmão, o desespero ali deve ter sido tremendo. E aí, como ficou o coração de Noé e da sua família, vendo aquele povo gritar e pedir socorro, pastor. Se Deus tivesse entregado a chave da porta para Noé, Noé tinha abrido com certeza. Porque eu abriria.
Eu jamais ia deixar minha mãe morrer. Eu jamais ia deixar meu pai morrer. Eu jamais iria deixar meu filho morrer. Nós sabemos disso. Nós que somos mães, somos capazes de dar a nossa própria vida por causa dos nossos filhos. Imagine você dentro da arca e teu filho do lado de fora. Imagina o desespero que ia ter no teu coração. O clamor daquele povo pedindo socorro, deixa a gente entrar. Mas e a maldade do coração deles? Mas o pecado, tudo aquilo que eles fizeram. Mas nessa hora, irmão, a gente esquece de tudo. E começou aquele povo se afogar. Imagina aquelas crianças de colo, aqueles bebês. Aqueles animais todos sendo destruídos. Porque não deram ouvido à voz do Senhor. Irmão, vai acontecer da mesma maneira, não vai ser diferente. Jesus falou que como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Será dia terrível, dia de escuridão, dia de tristeza, dia de clamor, não será um dia feliz. Como não foi um dia feliz no dia do dilúvio. Foi o pior dia da face da terra, foi o dia do dilúvio. E Noé ouvindo aquele povo gritando, pedindo socorro, eu creio que ele chorou ali dentro. Eu creio que ele abraçou a sua família e começou a chorar. Eles tiveram oportunidade. Mas e aí? O Senhor achou um homem justo e ali preservou ele com vida. Eu quero te dizer que se você for justo, o Senhor vai preservar os seus com vida. Eu quero te dizer que se você andar na presença do Senhor, como andou Noé, como andou Abraão, Isaac e Jacó, nenhum dos teus irão se perder. Eles estavam ali dentro daquela arca, irmão, não porque merecia, mas era por causa da misericórdia do Senhor. Foi por causa de Noé que a sua família entrou naquela arca. Porque se não fosse aquele homem justo diante daquela imundícia, um homem que não se contaminou com todo aquele pecado, oportunidade Noé teve de pecar, de se prostituir, de se embriagar, mas ele preferiu ser santo na presença do Senhor e ser diferente. O Senhor está em busca daqueles que são santos, daqueles que são diferentes, daqueles que não se contaminam, porque Ele virá, igreja. A história diz que os animais entrou na arca. Diz os historiadores, 40 mil pares de animais entraram ali. 80 mil animais estavam dentro daquela arca. Imagine, igreja, 8 pessoas, pastor, para cuidar de 80 mil animais. Vocês acham que a vida de Noé e a família ali dentro foi fácil? Não foi. Você pode imaginar 8 pessoas alimentando 80 mil animais todos os dias? E os excrementos dos animais? E a água que eles tinham de dar? E o alimento que eles tinham de levar todos os dias, que eles tinham de cuidar, porque senão aquilo ia ficar de forma insuportável. Eu creio, minha irmã, que o mau cheiro ali era grande. Imagina um cachorro em casa, né, pastor? Se você não fizer a limpeza ali, ninguém aguenta. Imagina 80 animais ali que tinham de ser cuidado diariamente. A história diz que a família de Noé passava 23 horas por dia cuidando dos animais. E tinha apenas 1 hora para descansar. O cansaço ali era grande, irmãos. 23 horas trabalhando, dando água para os bichos, dando alimento para os bichos, catando ali toda aquela sujeira. E a urina dos animais, irmãos. E o mau cheiro da urina dos animais, como ficaria ali? Diz que a madeira absorvia aquela urina, mas o cheiro ficava. Mas eles não se importavam com isso. Eles se importavam que eles estavam seguros dentro da arca. Imagine ali eles catando todo aquele excremento, aqueles animais, colocando dentro do saco. 30 quilos subindo 15 metros para jogar naquela última janela que tinha, esvaziar aquilo e fazer toda aquela limpeza de novo. E aí, você queria estar dentro da arca? Porque lá eles trabalhavam duro. Lá era um ambiente escuro, pastor, lá não tinha luz.
Imagina o que acontecia no coração daquele povo. Eu creio que o desespero de Noé e da família deles, pastor, foi muito grande. Mas se eles olhassem para fora, daquilo que ocorreu lá fora, o desespero deles multiplicaria. Porque era corpos boiando no mar. Naquela enchente, toda aquela água, tinha corpos de bebês, homens, mulheres, animais, todos mortos. Mas eles sabiam que eles estavam seguros dentro da arca. Nós estamos seguros dentro da arca, igreja. Não queira deixar a arca. Não queira sair da arca por nada. As portas da graça estão abertas. A arca é a igreja do Senhor na terra. Muitos têm desprezado. Quanto tempo nós temos pregado e temos falado, Jesus está voltando, se preparem. E a Bíblia diz que a volta do Senhor será como os dias de Noé. A Bíblia diz que será no piscar de olhos. Jesus virá e buscará a sua igreja. No piscar de olhos a igreja será arrebatada. Imagina daqueles que ficaram. Vai procurar a mãe, não vai achar. Vai procurar o pai, não vai encontrar. Vai procurar as irmãs da igreja. Cadê a igreja? Cadê o circo de oração? Cadê as irmãs da consagração? Já não vão estar mais aqui. E aqueles que ficar, irmão, vai ser muito difícil para aqueles que ficar. Não queira ficar. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E a Bíblia diz que Noé ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca. 375 dias, irmão, dentro daquela arca, cuidando de todos aqueles animais, para que nenhum viesse perecer, porque a promessa do Senhor teria de se cumprir, e a vida tinha de ter continuidade. Eles trabalharam, esperaram no Senhor a promessa. 375 dias. A palavra do Senhor diz que a arca, ela para no monte Ararat. Eu não preciso contar a história, os irmãos conhecem essa história. E a Bíblia diz que o Senhor falou para Noé: Noé, pode sair da arca. Você, sua família, suas noras e seus filhos. Pode sair. E todos os animais. Quando ele parou ali, as portas se abriu, ele pôde ver o sol. Ele pôde ver tudo aquilo seco, irmãos. Primeira coisa que Noé faz é sacrificar um altar ao Senhor. Ele fez um sacrifício ali de adoração, porque o Senhor preservou a sua vida, sua família, a sua casa. E a Bíblia diz que quando o Senhor recebe ali aquele holocausto, aquele sacrifício, diz que chegou nas narinas do Senhor como cheiro agradável. O Senhor chega diante de Noé e faz uma aliança com ele. Gênesis 9, versículo 8 diz, não precisa abrir se os irmãos não quiserem. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por causa do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Glória a Deus. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Você já parou para observar quando chove e aparece o arco-íris? Você já teve curiosidade ou já lembrou quando olhou aquele arco ali no céu, o que aquilo significa? Irmãos, nós passamos tão desapercebidos com as coisas de Deus, né, pastor? Quando acontece uma chuva assim, sai aquele sol bonito, porque o arco só aparece assim. Quando tem uma tempestade, de repente sai o sol, o arco aparece. E a gente,
Na nossa correria do nosso dia a dia, a gente deixa de perceber a grandeza do Senhor. E o Senhor falou, Deus falou para Noé, quando você e toda a sua família olhar esse arco, lembra tu da aliança que faço contigo e com toda a humanidade da terra. Que não destruirei mais a terra com água. Haverá verão, inverno, sol, calor, chuva, todos os dias. E ali, essa aliança foi confirmada e selada. Eu quero te dizer, irmão, que nós servimos um Deus de aliança. Nós servimos um Deus de promessa. Se nós observarmos na palavra, nas escrituras, todos os homens, pastor, que Deus chamou, Deus firmou uma aliança com ele. Deus firmou uma aliança com Abraão. Quando Deus chamou Abraão e falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. A palavra diz que quando Deus chamou Abraão, Abraão chegou ali na sua esposa, no meio da sua casa, e falou, estou indo em direção a um milagre, a uma promessa. O Senhor falou comigo que é para mim sair do meio da minha parentela e para uma terra que Ele ainda ia me mostrar. O Senhor não falou para onde Ele ia não, só falou que ia mostrar a terra. Deus falou com Abraão de manhã, imagino. De tarde, pastor, já estava tudo pronto para seguir rumo à promessa. E a palavra do Senhor diz que Abraão juntou tudo aquilo que ele tinha, os seus animais, a sua esposa, e Ló, seu sobrinho, foi junto com ele. E Abraão começou a caminhar em rumo a uma terra prometida. A uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde era. Mas ele sabia quem era aquele que havia feito essa promessa. E a palavra do Senhor diz que Abraão peregrinou. E o Senhor falou para Abraão que ia fazer dele uma grande o que é, igreja? Uma grande nação. Como o Senhor irá fazer uma grande nação num homem que tem uma esposa que não pode ter filhos? É aí que surpreende. Aí é o que eu quero te mostrar, que nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus do impossível. Ele faz o que o homem não é capaz de fazer. Ele faz aquilo que a ciência não é capaz de fazer, porque Ele é Deus. Aquilo que para você parece impossível, para Deus não é nada, igreja. Abraão poderia ter se indagado e perguntado, mas como isso vai acontecer? Quanto tempo tenho eu tentado ter um filho e a minha esposa é estéril? 75 anos tinha Abraão quando o Senhor fez essa promessa. Peregrinando pela terra, havia se passado já 10 anos. Abraão com 85 anos e a promessa não havia se cumprido. Sara entrou em desespero, falou para Abraão, pega a nossa serva, deite-se com ela, e Deus nos dará um filho. A palavra do Senhor diz que Abraão acatou ali, né, pastor? Aquilo que a esposa havia falado, tomou a serva Agar por mulher, e ali ela gerou um filho, Ismael. Irmão, quando aquele filho gerou, os problemas de Sara começaram. Mais uma vez eu quero te dizer o que a desobediência causa. Sara poderia ter esperado a promessa se cumprir. Abraão poderia ter rejeitado, né, pastor? Abraão poderia ter falado para sua esposa assim, não vou deitar com esta mulher, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. O Senhor disse que eu teria uma descendência, e não seria da serva, mas seria da minha esposa Sara. Mas aí, irmão, a promessa demora, o desespero chega no coração humano. E é aí que nós pecamos e falhamos. Porque nós esquecemos de quem é Deus e falhamos na nossa caminhada. Quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida que não era da vontade do Senhor e acabamos pagando um preço muito alto por causa disso. Sara pagou um preço por causa da sua desobediência. No momento que Agar gerou, ela se transformou. Ela começou a se achar. Ela achou que já era melhor do que a Sara. E Sara começou a ficar indignada. 25 anos se passaram.
O nosso Deus é o Deus do tempo e só trabalha no tempo e no momento certo. Muitos aí dizem que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e não falha, Ele só chega no momento certo. É na hora certa, no tempo certo, no tempo determinado de Deus. Não é no meu tempo, nem no teu tempo. Se Deus fez uma promessa para você, se tem 20 anos, 25, 10, 15, não importa. O que importa é que a promessa que Ele fez vai se cumprir. Porque Ele não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Há quanto tempo tu tem esperado a tua promessa? Ah, pastora, já faz tanto tempo. Eu já estou desistindo. Porque me bate um desespero. Eu olho para um lado e para o outro e acho que não vai acontecer. Vai acontecer, igreja, porque Deus é fiel. 25 anos se passaram e nada do filho da promessa. Estava com Abraão com 99 anos. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor apareceu para Abraão e foi ali ter com ele para levar as boas novas. E ali o anjo falou para ele: Abraão, venho a ti para te dizer que daqui um ano a tua mulher vai gerar e vai ter um filho. No tempo determinado, um ano. A Bíblia diz que Sara ouviu o anjo falar isso para o seu esposo e ela sorriu. Sara já estava com a sua idade avançada. Ela já não poderia mais ter filhos. Abraão já estava com 99 anos. Ela achou aquilo impossível. Humanamente falando, irmão, é impossível. Por olhar da ciência, é impossível. No olhar da ciência, uma mulher com 40 anos, 45, ela já tem dificuldade. Imagine a mulher já com seus 75, 80 anos. Até o homem com 99, irmão, já é complicado. E assim que o anjo falou, ela sorriu. O anjo falou: mas por que a sua esposa está sorrindo? O Senhor diz que está aqui um ano, ela estará com o filho no colo. Irmão, e no tempo determinado, no exato um ano, Sara estava amamentando o filho da promessa. O Senhor está falando com a igreja nessa noite, igreja. Teu milagre está sendo gerado. Não se desespere. Não pense tu que não vai se cumprir aquilo que eu te prometi. Assim diz o Senhor. Vai se cumprir. Daqui um ano, no tempo determinado, vai se cumprir. E a palavra diz que Sara amamentou o seu filho, o filho da promessa. Isaac foi motivo de riso, foi motivo de alegria. O Deus que tinha aparecido para Abraão, ele com 75 anos na terra de Harã, 25 anos depois, ele estava segurando o seu milagre. Sara teve motivo para sorrir. Sara teve motivo de se alegrar, porque a sua descendência havia sido gerada. E dali sairia uma grande nação, como assim o Senhor havia prometido. E aí aparece um Deus que é um Deus que surpreende. E vai lá novamente provar o homem. E Deus aparece para Abraão, pastor, e diz para ele assim: Abraão, pega o teu filho amado, o teu filho que tu amas, vai a um determinado lugar e oferece ele a mim como sacrifício. Duro pedido esse do Senhor, não é, igreja? Imagine esperar 25 anos para a promessa se cumprir. E você pegar a promessa e ter que sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor falou para Abraão que era para ele ir para um lugar que o Senhor ainda ia mostrar, Abraão preparou tudo, do jeito que Deus falou. Pegou a lenha, o cutelo, pegou um jumento ali, pegou o menino e mais os seus servos. E foi a caminho de 3 dias. E posso imaginar um pouco o que Abraão passou, irmão Jacó, ali em 3 dias de caminhada. Ele sabia o que ia acontecer. Eu creio que ele estava preparando o seu coração para ter força,
E naquele momento não retroceder. Porque qual de nós aqui teria coragem de sacrificar um filho ao Senhor? Né, irmão Jacó? Teria coragem de pegar aquela bebezinha tão linda e oferecer ao Senhor como sacrifício, como prova? É difícil, igreja. 3 dias Abraão caminhando. 3 dias ali ele pensando. O Senhor me fez uma promessa. Quando ele me chamou para fora e falou: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se é que tu pode contar. Ele lembrou da promessa lá atrás, irmãos. Conta as estrelas, se é que tu pode contar. Conta a areia da praia, assim será a tua descendência. Eu creio que Deus começou a trazer na memória de Abraão toda a promessa que o Senhor havia feito. E naquele momento eu acho que a fé chegou no coração de Abraão. E Abraão no seu coração falou: se o Senhor falou que Ele vai fazer de mim uma grande nação, Ele vai fazer. Não importa o que aconteça, vou eu obedecer à voz do Senhor. Vou eu provar ao Senhor o quanto eu amo. Porque o Senhor deu. O Senhor quer para si. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Quando Abraão chega naquele monte, Moriá ali, ele fala para o seu servo: ficai aqui, vou eu subir. Pegou ali a lenha, colocou nas costas de Isaac, pegou o cutelo. O menino estranhou. O menino perguntou: mas pai, está tudo aqui, mas cadê a oferenda? Cadê o cordeiro para ser sacrificado? E Abraão, na sua sabedoria, falou para o seu filho: Deus proverá, meu filho. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E ele subiu naquele monte, preparou um altar juntamente com Isaac, começou a pegar aquelas pedras e colocou ali uma em cima da outra. E quando ele chamou o filho: meu filho, venha cá, você é o sacrifício. A história não diz, irmãos. Mas eu creio que Isaac não retrocedeu. Sabe por quê? Porque Abraão ensinou seu filho a confiar no Senhor. Devemos ensinar os nossos filhos a confiar no Senhor, a pôr no Senhor a sua confiança. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Isaac chega diante do seu pai e entrega as suas mãos. E ele amarra as mãos do menino. Deita ele em cima ali daquele altar. E no momento em que Abraão levanta a sua mão com aquele cutelo para sacrificar o seu filho, uma voz brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não toque no menino. Arai, decantarai. Agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei da tua fidelidade para comigo. Tu foi capaz de entregar o teu bem mais precioso por amor a mim. E quando Abraão vira para o outro lado, estava ali o cordeiro, pastora. Da maneira que Abraão falou que Deus iria prover, e Deus proveu. Nós servimos um Deus da provisão. Nós servimos um Deus que traz existência àquilo que não existe. Estava ali o cordeiro para ser sacrificado. Abraão pega aquele cordeiro juntamente com Isaac e coloca ali, aquele cheiro suave sobe diante das narinas do Senhor. E o Senhor chega a Abraão e fala: Abraão, tu és fiel. Verdadeiramente tu me amas. Vou eu cumprir todas as minhas promessas que eu fiz contigo desde o momento que eu tirei da tua terra. Agora eu sei que tu és fiel. Vou eu multiplicar a tua descendência como a areia da praia e como a estrela do céu. Bendita será toda a família da terra por causa de ti. Bendita será toda a família da terra por causa de ti, Abraão. Nós estamos debaixo da promessa de Abraão. Bendita será a tua casa. Benditos serão os teus filhos. Bendita será a tua geração, a tua descendência.
Não importa a situação que esteja a tua casa. Irmão, não importa que se tudo esteja de cabeça para baixo. O Senhor fez uma promessa. Assim como o Senhor falou para Noé. Noé, entra na arca. Tu, teus filhos, tua esposa e as tuas noras. Por causa que Noé era justo. Por causa da justiça dele, ele entrou juntamente com a sua família e foram salvos. Por causa da justiça de um homem justo, o Senhor entregou toda a descendência da terra. E se multiplicou sobre a terra. O Senhor fez tudo aquilo que havia prometido a Abraão. O Senhor introduziu Abraão numa terra que manava leite e mel. Mas o Senhor havia falado para ele que em 400 anos aquele povo seria escravizado no Egito. O Senhor já havia falado para ele do que iria acontecer com o povo dele, mas que ele traria de volta e retornaria para aquele lugar, porque aquele lugar era o lugar da promessa, aquele lugar era o lugar que manava leite e mel. E o Senhor cumpriu, irmão, determinadamente, da maneira que o Senhor falou. Nenhuma palavra caiu por terra de tudo aquilo que Deus havia prometido. E Deus fez aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Adão. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Moisés. E Jesus fez uma aliança com a igreja. Hoje não precisa mais de um cordeiro para ser sacrificado, porque o cordeiro vivo foi levado ao Calvário. Uma aliança foi trazida naquele momento da Santa Ceia. Quando o Senhor Jesus reuniu seus discípulos ali e falou para os seus discípulos: esta aqui é a renovação da nova aliança que tenho convosco. Aquela aliança passada, irmão, acabou. Aquela aliança ali ficou para o passado, porque Jesus veio e trouxe uma nova aliança para a igreja. Por isso que a palavra do Senhor diz, pastor, que nós temos que relembrar a vinda do Senhor, relembrar a morte dele, até que ele venha. Este é o sinal da nova aliança, a aliança que o Senhor tem com a igreja. Fazeis isso em memória de mim. Essa foi a ordem que o Senhor deu para a igreja. E eu trouxe essa história para te dizer, irmão, Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele tem uma aliança firmada contigo. Ele tem uma aliança firmada com a tua descendência nessa terra, e ela será bendita. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que tudo pareça, irmão, que está indo por água abaixo, o Senhor, Ele é fiel. Muitas vezes Deus tem nos provado, igreja, para ver onde está a nossa confiança. Eu quero deixar um pequeno testemunho aqui também. O pastor William falou comigo alguns cultos passados e falou assim: pastora, vou eu estar orando pela vida do Daniel. O Senhor tocou no meu coração para me fazer um propósito na vida do Daniel, e vou eu fazer. Irmão, eu cheguei em momentos assim que eu olhei para um lado e para o outro. Eu não me conformava de chegar no culto aqui e não ver meu filho aqui sentado. E eu falava assim no meu coração: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito de jeito nenhum. Meu filho foi oferecido para ti. Te canta lá, subiandarabachai. Não, eu não vou aceitar aquilo que o inimigo quer fazer na vida dele, porque ele é teu. Tu escolheu desde o ventre. E o inimigo não tem poder. E quando o pastor falou isso, só Deus sabia a guerra que nós estávamos travando. Eu cheguei a comentar com a pastora, com a irmã Rita. Eu falei: irmã, ore. Eu não posso estar aqui nas consagrações, mas ore pela vida do Daniel. Porque eu sei que o inimigo tem tentado destruir a vida dele. O inimigo tem tentado. Mas eu quero dizer para a igreja, irmão, nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de milagre. Quando você pensa que não tem mais jeito, o Senhor vem e muda. E o pastor passou uma semana orando, e Deus começou a trabalhar. Irmão, Deus começou a agir de uma forma sobrenatural, pastor.
Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela vida da pastora Nilma, pela vida dos irmãos que assim oraram. E eu estava domingo no meu trabalho. E eu ali, meu esposo falou assim, o Daniel vai para a igreja. Eu falei, glória a Deus. Eu não sabia que ele ia vir, mas ele falou com o meu esposo. E assim que ele entrou pela porta, eu vi um sorriso no rosto do pastor. Irmão, não desista. Não desista dos teus. Não desista da tua parentela. Não desista da tua filha, do teu filho, do teu esposo. Porque o Senhor tem uma aliança contigo. Nenhum dos teus vai se perder assim, diz o Senhor. Ele entrou por essas portas, irmão, por livre e espontânea vontade. E eu, quando eu estava aqui, o irmão Genuíno louvando, eu falei assim, meu filho está num lugar que não é para ele estar. E o Senhor falava no meu coração, ali não é o lugar dele. E o irmão louvando e o Senhor falando no meu coração, ali não é o lugar dele. E eu falei, Senhor, entra com as tuas mãos. Porque eu não vou suportar ver meu filho sendo destruído. Eu apresentei ele para ti, ele ainda era um bebê. Vale a pena apresentar o seu filho ao Senhor. Porque o Senhor falou com 8 dias que era para trazer, né, pastor? Para apresentar ao templo. Por causa disso. A palavra do Senhor diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando o pastor apresenta aqui um bebê, irmão, está sendo ligado no céu. Aquela criança está sendo entregue ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem o livra. O inimigo não vai poder tocar nos teus. Ele pode balançar. Ele pode até dar uma passeada por aí, mas ele vai voltar porque ele sabe onde é o seu lugar. E o seu lugar é na presença do Senhor. Vocês acham que todos que estavam naquela arca mereciam estar ali? Não mereciam. Nós não merecíamos estar aqui, mas estamos. Porque o Senhor nos amou primeiro. Não jogue pedra naqueles que estão caídos, igreja. Uma coisa eu aprendi. Eu creio, pastor, que tudo isso foi Deus me ensinando algo. Uma coisa linda que eu acho no pastor é porque ele sabe de onde Deus o tirou. E o pastor, ele não aponta. Ele não joga pedra. Ele não vira as costas. Porque ele sabe de onde Deus o tirou. Quantos viraram as costas para ti, pastor? Quantos olhavam para ti com desdém? Olhavam assim, esse é um nada, não dou nada. Esse é um ninguém. Porque quem é que vai dar alguma coisa, irmão, para aqueles que andam ébrio por aí? Quem vai olhar com um olhar de respeito para uma pessoa que vive se embriagando, pastor? Ninguém. Mas o Senhor te amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, sabendo que nós éramos pecadores. O Senhor sabia quem nós éramos. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Por quê? Porque a continuidade tinha de continuar. E Deus enviou vários profetas. E o último foi Jesus. E Jesus, ele não falhou. A Bíblia diz que ele mesmo se entregou. Ele se fez maldito. Por causa de mim e por causa de você. Se Jesus não tivesse nos amado primeiro, irmão, nós não estaríamos aqui. E como eu estava falando, uma coisa que eu admiro no pastor, é porque ele não joga pedra. Ele não vai apontar o erro do irmão porque ele caiu. Ah, fulano está assim. Irmão, vamos orar. Irmão, vamos orar. Pastor orou, as irmãs oraram aqui. Eu pedi a oração e as irmãs oraram. E Deus, irmão, fez um milagre. Deus vai completar a obra dele na minha vida, na sua vida até aquele último dia. Somos falhos, somos pecadores, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado torna-se mentiroso. Nós ainda temos a natureza de Adão dentro de nós, uma natureza caída. Mas quando esse corpo for transformado em corpo de glória, aí não vai ter mais ninguém que vai cair. Aí, irmão, vai ser diferente. Aí nós vamos viver uma nova vida. Mas até isso acontecer, irmão, nós vamos tropeçar. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, a palavra do Senhor também diz que o justo cairá 7 vezes, de todas elas o Senhor o levantará.
Pode o justo cair 7 vezes, o Senhor o levantará. A árvore, irmão, ela pode balançar. A casa, ela pode balançar, mas se ela estiver firmada na rocha, que é Jesus, ela não vai se desabar. Ela não vai ser destruída. Porque nós estamos plantados no Senhor. A nossa rocha é Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vamos continuar passando aflições, sim. Enfermidade, lutas, perseguições, sim. Mas sabemos que Deus está conosco. E com Jesus nós iremos vencer. Eu quis trazer essa mensagem, irmão. Essa breve mensagem ao coração da igreja. Para te dizer, não desista do teu projeto, do teu sonho. Eu não sei quanto tempo faz. Gostaria que o irmão tocasse aquele louvor Deus de aliança, amém? Eu não sei quanto tempo faz que o Senhor te fez uma promessa. Mas eu quero te dizer que ela vai se cumprir. Mesmo que os teus estejam lá fora, irmão, Deus está cuidando de cada um. Deus está cuidando dos seus. Não vai ser destruído, a sua casa não vai ser destruída. Você entrará nessa arca juntamente com seus filhos, juntamente com a tua descendência. Porque a palavra do Senhor é fiel para cumprir. E a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fique de pé nessa noite. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. O Senhor cumpriu a promessa dele na vida de Abraão. Ele cumpriu a sua promessa na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José. O Senhor cumprirá a tua promessa, a promessa dele na tua vida. Não desista da tua promessa, igreja, assim diz o Senhor para ti nessa noite. Pode estar tudo errado. Pode estar tudo ao contrário. Pode o vento estar soprando. Mas o Senhor está no barco contigo. Não desanime. Não entristeça o teu coração. Crê tu somente. Irmão, vou pedir algo para você fazer nessa noite. Vou pedir, irmão, para baixar só um pouquinho. Vou pedir aquilo que Deus colocou no meu coração. Antes de eu chegar aqui para pregar, o Senhor falou para o meu coração que ia fazer um grande milagre aqui nessa noite, neste lugar. Vidas ali precisariam ser restauradas. O Senhor falou, vou eu restaurar vidas ali nessa noite. Tem corações ali que estão desesperados. Tem pessoas ali que já não vê mais saída para os seus problemas. Eu quero te dizer que o teu problema está na mão do Senhor. Está na palma da mão do Senhor. E o Senhor, Ele está resolvendo. O Senhor está entrando em ação nessa noite. Irmão, eu peço algo nessa noite diferente para você fazer. Eu gostaria que o irmão Jefferson abraçasse o Daniel. A irmã Neide, abraça a nossa irmã aqui. A nossa irmã, a tua mãe, como é o nome? A irmã Geni. Ministra sobre a vida deles. Harabasubianda, a irmã Rita. Abraça a irmã Neilde aí, porque são pessoas que Deus está fazendo algo nessa noite. Irmã, ministra sobre a vida. Irmã Neilde, ministra na vida da irmã Rita. A irmã Rita vai ministrar na sua vida. Decova, laga, sub e decanta. Irmão, fecha os teus olhos nessa noite. Se você sentir no desejo de abraçar alguém, ministrar na vida de alguém nessa noite, vai ministrar. Porque Deus está mudando nessa noite o teu rumo, a tua história. Decanta, raba, sub, decanta, raba, shai. A nossa irmã lá do fundo, irmã, eu não sei o nome, a irmãzinha de rosa. A irmã Andréia. Abraça a nossa irmã, nossa amada irmã aí. Osmarina, abraça a irmã Osmarina. Profetize na vida da irmã Osmarina. Irmão Jacó, profetiza na vida do nosso irmão aqui. Irmão Rodrigo. Profetiza na vida do irmão Rodrigo, irmão Jacó. Decova laga subianda rabachai. Meu esposo vai estar juntamente com o pastor, porque algo Deus está fazendo diferente aqui neste lugar. Meu esposo profetiza juntamente com o pastor. Olha os dois juntos aqui. A nossa amada irmã aqui, a pastora. Vamos estar orando aqui, irmão.
O irmão vai estar louvando. Quero que feche teus olhos. Se você sentiu o desejo de abraçar alguém, profetizar aí, vai aí e abraça. Harai, não fique com a tua boca fechada não, porque Deus está fazendo algo sobrenatural aqui nessa noite. Araba sub de canta, araba shai. Oh, reme de canta, araba lava Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu pego o ministério contigo, Raba sub de canta. Eu te chamei, eu te Sei que os escolhi. teus Araba olhos sub onda, araba sub onda, remanai. sempre atentos Continua tu marchando e rumo ao teu permanecem lugar. em mim. Continue tu marchando. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu te tirei daquele Posso lugar. até chorar, Agora tu começou a compreender mas o meu a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca Verás canceroso ser curado mudaste. aqui. Tu és Verás paralítico Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai Aleluia. cumprir. Se você quiser falar em línguas estranhas, irmãos, fale. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar para o Senhor, irmão. Eu vejo o Senhor curando. O Senhor está fazendo uma grande cura neste lugar. Enfermidades estão saindo. Harabassubi anda, causas que estão aí enroladas. Deus está desenrolando nessa noite. Rabassubi anda. Deus está assinando os papéis. Rabassubi decova, lacassubi ai. Harai decova, abre a tua boca. Abra as tuas mãos, receba aquilo que Deus está entregando nessa noite. Harai, o Senhor diz que a tua vida não será mais a mesma. Decanta, rabassubi, deixa tudo na cruz. Deposita tudo na cruz. Deixa tudo aos pés de Jesus, porque Ele cuida de ti. Ai, recova, lacassubi, decanta, rai. Não olhe para a tua dificuldade, olhe para o tamanho do teu Deus. Não olhe para a tempestade, olhe para o Senhor. Nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o Aleluia. Vai se cumprir, igreja. Vai se cumprir. Harai decova, lacassubi, anda. Eu vejo muitos papéis sendo assinados hoje. Irmão, a caneta está na mão do Senhor, o Senhor está assinando, ó. Ah, decova, lacassubi, anda, receba aí a tua vitória, aquilo que tu está aguardando da parte do Senhor. Tu tem falado, Senhor, tem demorado. O Senhor está assinando, e tu terás testemunho aqui neste lugar. Esta palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Ai, te contará.
Deus que não é homem pra Aleluia. Senhor, manda dizer para o pastor William: Pastor William, o Senhor vai trazer muitas pessoas sedentas da palavra do Senhor. Eu vejo o ministério nas tuas mãos. E esse ministério é com pessoas drogadas, viciadas, homens sexuais. São aquelas pessoas que para a sociedade são escória. Deus vai trazer nas tuas mãos. Tu irás tratar dessas pessoas. Tu irás cuidar dessas pessoas. Araba subianda, tu irás tirar o carrapicho dessas pessoas. Tu irás cuidar dessas pessoas como o pastor cuida das ovelhas. Eu vejo muitas vidas chegando neste ministério, irmão, perturbada, angustiada. Mendigos, pessoas que estão nas ruas. Pessoas que outrora tinham alguma coisa e hoje não tem nada, que perderam tudo. Deus vai trazer para ser restaurado neste lugar. Quando eu orava aqui com a pastora, o Senhor me mostrava essa igreja sendo alargada. E eu vi este lugar com muitas e muitas pessoas. E cantarai. Toca aquela hino, vou deixar na cruz, irmão. E eu via este lugar aqui cheio. Pessoas chegando aqui em Matrabilha, irmão, mas de repente as suas vestes sendo transformadas. E quando eu olhava, eles estavam Matrabilha, mas depois quando eu olhava, eles estavam como irmão, vestido de paletó, de gravata, como um cristão. Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. As promessas do Senhor, irmão, é para os nossos dias. As promessas do Senhor é para a nossa igreja, é para a igreja atual. Nas campanhas que está tendo na quinta-feira, pessoas irão dar testemunho de milagre de cura. Depressão, diabetes, colesterol alto, pressão alta, câncer, todo tipo de enfermidade o Senhor vai curar neste lugar. Assim no que eu estou falando para você. Assim diz o Senhor. Levanta a igreja nas campanhas da quinta-feira, porque testemunho será impactante neste lugar. Deus vai fazer coisa grande. Deus vai fazer coisa grande, irmão. Convide pessoas. Traga pessoas que você sabe que está passando por problema difícil. Irmão, Deus está entregando uma grande autoridade neste lugar. Uma grande autoridade Deus está entregando. Deus está entregando na mão do pastor William. Abre a tua boca, continue glorificando. Eu estou encerrando, irmãos. Vou deixar na cruz tudo que Deixa tudo na cruz nessa noite. Lance tudo nos pés de Jesus. E quando o Senhor me falava que Deus vai fazer coisa sobrenatural aqui nas quinta-feiras no culto de milagre, o Senhor me fez lembrar os milagres dele do passado. Ele falou: filha, se a igreja crer, vou eu fazer algo maior. Se a minha igreja der lugar, vou eu fazer algo maior. Porque ela não entendeu ainda a autoridade e o poder que eu entreguei. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos entregou. Ele nos entregou todo o poder e toda a autoridade para pisar em serpente e escorpião. A Bíblia diz que o cego iria enxergar, o mudo falaria, o surdo ouviria, o coxo andaria. Araba subiando, essa promessa para a igreja. O canceroso vai ser curado. Você não vai precisar ficar tomando remédio para diabetes, pressão alta, colesterol alto. O Senhor está tocando no teu corpo, no teu sangue. Ele está tocando nos teus nervos. Ele está tocando nos teus ossos. Está tocando no teu joelho, nas tuas articulações. Esse é o nosso Deus. Senhor, Ele está visitando a tua casa. Ele está visitando aquele teu parente distante que tu tem orado e colocado na presença do Senhor. O nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. Araba subiando, nosso Deus indo lá na Bahia. Nosso Deus indo no Rio de Janeiro, São Paulo.
Arai Necova Lagasubiandarai, se está tocando lá. Aleluia. Olho pra você. Aleluia. Corro pra você. Termina de louvar este louvor, amém? Já vou estar passando para o pastor. Continue louvando, amém? Eu dependo deste amor. Eu dependo deste amor. O seu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder pra curar dores. Louve, igreja, louve, louve nessa noite. Eu dependo deste amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que este amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia. Glória a Jesus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor bem alto, irmãos, nessa noite. Receba a sua cura, receba o seu renovo. Algo muito forte Deus fez nessa noite, né? Para a glória e para a honra do nome do Senhor. Não saia daqui sem crer na tua vitória, não, irmãos, porque a dúvida, né, afasta as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Crês e verás a glória do Senhor. Que Deus abençoe pastor Elisângela, Deus abençoe pastor Robson, Deus abençoe nosso irmão Daniel e toda a família, né? Essa família que Deus colocou aí também nas nossas vidas para estar aqui somando também. Que Deus